Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, jovem que está voltando aqui para mais uma aula de Arduino. Estamos aqui hoje para analisar, para conseguir diferenciar hoje os nossos timers e os nossos delays. O foco hoje vai ser exatamente esse, porque olha, vou ser sincero, existe aí muita coisa na internet falando que é timer, mas na verdade é delay e vice-versa. Então, temos que ter muito cuidado quando a gente estiver utilizando essas duas funções. Bom, basicamente lembrando que a gente já viu na última aula que o timer, ele é muito diferente do delay e do delay do millis, do micros e assim por diante. O delay ele é responsável por paralisar o código em um determinado momento, em um determinado tempo específico que a gente está falando para ele ficar paradinho naquela posição, naquele local onde ele está, onde está a nossa programação. Já no caso do timer, o timer ele não vai paralisar o nosso código. O nosso código vai continuar rolando, ele vai continuar fluindo normalmente e somente quando ocorrer a interrupção de fato, aquele instante que a gente vai falar, olha, passou esse determinado tempo, então sim, o timer vai entrar em função, vai entrar em ação e fazer com que aquela nossa programação funcione lá daquele determinado momento, naquela determinada estrutura da interrupção de timer. E aí, primeiro, gostaria de falar para vocês, olha, delay, assim como millis ou o micros, não são timers, eles são basicamente funções do timer 0, para ser um pouco mais específico. Bom, só que a gente tem um problema aí na grande maioria dos locais que falam que o millis é, na verdade, um timer. E aí eu gostaria de mostrar para vocês hoje algumas aplicações que eu vou mostrar, porque eu vou indicar para vocês que essa coisa é balela, é furada. Não entra nessa que vocês vão estar sendo enganados. Então, para isso, vou utilizar aqui uma das primeiras aplicações da aula de hoje, que eu vou mostrar para vocês o millis sendo supostamente utilizado como um timer. Bom, qual que é a lógica? E essa lógica é observada em diversos ambientes, inclusive no próprio Tinkercad, ele também engana a gente. Essa daqui é uma programação que eu peguei, onde ela é utilizada pelo próprio Tinkercad para dar a ideia de que você estaria ligando e desligando um LED através de algo fora do delay, ou seja, vai ter alguma coisa aí contando o tempo, mas esse tempo não é pelo delay, é algo externo que ele chama aqui de millis. Bom, vamos então entender esse código, principalmente aqui essa parte principal onde a gente utiliza esse millis. Olha só o que esse código na verdade está fazendo. Ele faz uma atualização do millis, o que ele chama aqui através da variável de current millis, ele vai atualizar, ele vai pegar aquele tempo que passou, ou seja, ele vai fazer o processo chamado pooling. Ele verifica qual que é o tempo atual, faz uma comparação com aquele tempo que ele contou antes e somente se ocorrer uma variação daquele tempo atual com o tempo que ele calculou antes e essa variação for maior do que aquele intervalo que ele definiu, neste caso o intervalo de 1 segundo, aí sim ele vai fazer o LED ligar. Mas olha, como ele está fazendo essa verificação a todo momento que o código passa por essa linha 14, isso é chamado pooling. Isso não é uma interrupção, tá? Bom, por que eu mostro isso para vocês? A questão é que, neste caso, o Arduino ele só está fazendo isso. Só está verificando a passagem de tempo e verificando se aquela comparação é igual ou maior aos 1 segundos que ele esperava. Mas se por um acaso a gente tem uma lógica, uma programação um pouquinho mais complexa, com algumas outras estruturas, a gente vai ter uma medição de tempo bem
diferente. Para exemplificar, coloco aqui um delay aqui na ordem de 1/10 do tempo que a gente esperava, ou seja, esse delay vai contar 100 milissegundos dentro aí dos 1 segundo que a gente esperava. Mas além disso, para conseguir mostrar que essa diferença acontece, vou também utilizar a comunicação serial, onde essa comunicação serial vai basicamente indicar aí qual que é a diferença que ele está observando. Bom, nesse caso, a gente vai conseguir ver que o tempo realmente está passando, só que na verdade não é aqueles 1 segundo que a gente esperava. Na verdade, passam-se 1,002 segundos no máximo, como a gente consegue ver aqui neste histórico da comunicação nossa serial. Ou seja, esse 0,002 segundos no máximo, ela pode ser, de certa forma, irrelevante para a gente. Mas se por um acaso a gente quisesse contar de fato o tempo, por exemplo, gerar um relógio a partir desse nosso Arduino, olha, dentro de um dia a gente poderia ter diferenças aí de quase 3 minutos. Então, neste caso, esse nosso relógio seria relativamente ruim, não seria algo muito plausível de ser utilizado. Bom, mas para observar como é que a gente implementaria de fato um timer, vou criar aqui um timer one no nosso Tinkercad. Bom, e aí a gente tem um pequeno problema porque o timer ele não é de fato desenvolvido pelo Tinkercad, ou seja, neste caso eu vou ter que implementar o timer, utilizar as informações internas do Arduino para fazer com que esse timer funcione. Ou seja, vou ter que utilizar aqui os registradores internos do Arduino. Bom, não vou focar tanto nisso daqui para vocês, porque registrador é uma informação aí bem mais aprofundada do Arduino. É um pouco mais difícil de configurar esses registradores. Mas eu basicamente falo para você o seguinte, olha, essa parte do código onde eu utilizo os registradores, eu estou basicamente configurando esse nosso Arduino para ele contar 1 segundo. Ou seja, quando passar 1 segundo, ele vai gerar essa nossa interrupção de timer e esse nosso Arduino vai possibilitar essa nossa contagem de 1 segundo. Mas além disso, eu vou também fazer com que a interrupção de timer ocorra. Ou seja, aquele nosso LED que está ligado na porta 12, quando ocorrer essa nossa interrupção, então a gente vai mudar o estado dele, ele vai piscar a cada 1 segundo. E para verificar se isso está de fato acontecendo, com um nível de comparação, vou também colocar aqui aquele nosso LED que fica na porta 13, também piscando a cada 1 segundo, mas nesse caso a partir de um delay. Então, testem esse código, desenvolvam ele, configurem o Tinkercad para fazer com que esses dois LEDs pisquem e vocês vão verificar que de fato o timer 1 funciona normalmente e ele funciona até um pouco melhor do que o delay. Agora, por fim, vou fazer a modificação daquele nosso timer 0 para comprovar para vocês que vocês não devem utilizar ele, não devem modificar as configurações dele, porque o timer 0 ele é preocupante, ele é muito importante para o Arduino de modo geral. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer mais ou menos a mesma lógica que eu utilizei no timer 1. Lembrando que a gente não tem biblioteca para o timer 0, ou seja, se por um acaso você quiser modificar o timer 0, você vai ter que fazer obrigatoriamente através dos registradores, da mesma forma como eu fiz no timer 1. Então, aqui está algumas modificações dos registradores. Eu basicamente mudo a base de tempo. Então, neste caso, o Arduino estaria lendo, na verdade, a metade do tempo seria 1 segundo para ele. Só que, se vocês colocarem esse Arduino para rodar, vocês vão ver que ele simplesmente fica louco. Ele não tem essa base de tempo muito bem definida, onde eu estou ligando aqui
aquele nosso mesmo LED na porta 13 de 1 em 1 segundo. Só que vocês vão ver que esse 1 segundo ele é totalmente perdido. Ele não vai conseguir fazer esse nosso LED piscar naquele tempo que a gente até então esperava que ele conseguisse piscar. Bom, novamente, testem esses códigos, desenvolvam novas aplicações e é muito importante vocês entenderem quais são as diferenças do timer, quando que a gente vai de fato utilizar um timer comparado ao delay, porque eles são coisas totalmente diferentes. Milis não é timer, micros também não é timer. Sejam inteligentes ao utilizar cada uma dessas funções. Valeu, gente! Na próxima aula vamos aí analisar as comunicações, algo aqui que a gente também já chegou a ver no caso a serial. Valeu e até a próxima!